Olá, queridos amigos, estamos de volta com o Ceifa de Luz, esse livro monumental escrito por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Estamos aqui, como sempre, com o nosso querido Dr. Aguinaldo, para discutirmos mais um capítulo. E hoje o título é Por Amor a Deus, né? E Paulo vai falar para nós servirmos a Deus, compreendermos, né? Já estamos analisando o que ele diz para os hebreus, né? O que é que nós devemos entender nas atitudes que nós precisamos colocar aqui na vida. Por quê? Porque tudo aquilo que existe, nós inclusive, e as nossas vidas, vem da causa primária de todas as coisas, que é Deus. E Deus é a própria perfeição. O Senhor Jesus vai dizer que Ele é que pode todas as coisas, Ele é que é o divino condutor de nós outros. E por que é que essa mensagem diz respeito à nossa necessidade de estudarmos a questão? Porque, em geral, no dia a dia de nossas vidas, diante das problemáticas, diante dos muitos e muitos sofrimentos que nós temos, das pessoas que nos fazem sofrer, nós não levamos em consideração a perfeição divina, a bondade divina. Nós não questionamos por que Deus fez com que as coisas acontecessem desse jeito. E a lição é justamente essa. Paulo vai dizer para nós servirmos ao Senhor, né? Trabalharmos em benefício da obra, porque Deus, que é amor, não poderia dar para nós um peso que nós não tivéssemos possibilidade e necessidade de carregar. Então, diante de todas as dificuldades da vida, nós precisamos raciocinar em termos de estarmos servindo a Deus em nosso próprio benefício. Mas nós vamos passar então para o Dr. Aguinaldo tecer seus primeiros comentários e nós vamos dando sequência às nossas reflexões do assunto. Lembrando que Deus provê tudo e mais alguma coisa, para que a gente saia da condição de inferioridade e sejamos um dia espíritos perfeitos. E não só dá condições para nós evoluirmos, como também Ele dá para nós oportunidade de fazer parte da sua obra, de construção de um mundo melhor. Onde quer que estejamos, onde Ele acha que devamos estar, para uma determinada finalidade. Não é só nós evoluirmos, é o conjunto precisa evoluir. Onde quer que estejamos, hoje nós estamos na Terra, já estivemos em mundos primitivos, que poderia ser até a própria Terra, em épocas transatas, remotas. Estaremos futuramente aqui na Terra, por conta da evolução, sendo um mundo de regeneração, mas de qualquer forma isso nós temos que desenvolver com boa vontade, porque se nós puxarmos o freio de mão, não vamos a lugar nenhum. E no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar da pergunta 258 até a 273, falando sobre a nossa programação reencarnatória, das nossas provas que nós pedimos, né? E na 258 o Kardec vai perguntar se nós sabemos o que vai acontecer conosco nessa existência. E ele vai dizer, não, nós programamos aquilo que nós precisamos vivenciar, mas também tantas coisas mudam e circunstancialmente as coisas caminham para o outro lado, mas sempre prevalecendo o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos a prova, muitas das vezes inclui aí uma expiação por débitos adquiridos, e nessa prova e expiação nós vamos enfrentar as mais diferentes situações possíveis e imaginárias. E, via de regra, nós programamos a nossa família, e é aí que às vezes nós encontramos as maiores dificuldades, com um filho que é problema, que outrora nós criamos problemas embaraçosos para que ele estivesse nessa condição e o aceitamos na condição de filho. E como pais nós temos que cuidar dele. Aquele filho difícil que a gente não pode abandonar, a gente precisa cuidar. É um depósito de Deus em nossas mãos. É uma
credibilidade, não é depósito no sentido pejorativo, é um depósito, não. É a credibilidade de Deus para conosco, nos possibilitando cuidar daquele filho dele, que agora está na condição de filho nosso em nível consanguíneo. A mesma coisa, nós vamos falar dos nossos pais, né? Às vezes é um pai difícil, que nos trata mal, que nos abandona, que nos agride, que não nos dá uma lembrança muito boa do seu comportamento como pai. E lá na frente ele precisa de nós. O que nós devemos fazer? Esquece tudo aquilo que aconteceu. É pai, graças a ele nós estamos reencarnados, então vamos cuidar dele. Mas eu estou falando de pai, mas também de mãe. Tem mães muito complicadas, a gente sabe também que tem mães complicadas. E é aí que nós devemos estar sempre atentos para também cuidar dessa mãe. E assim nós vamos encontrando tantas outras pessoas nas nossas vidas e que nós precisamos cuidar. Esse cuidado é bom para nós. É essa boa vontade de servir ao Senhor, servir a Deus. Porque se a gente for analisar, não dá para a gente comparar o quanto Deus é pródigo para conosco, diante de poucas coisas que nós podemos ofertar. A prodigalidade divina é irrestrita e a nossa capacidade de servir é muito pequena. Agora, precisamos servir com boa vontade, entendendo que na grande maioria das vezes já é um programa que nós fizemos. E se há uma distorção ou uma circunstância que se cria na trajetória do tempo, nós temos que estar prontos para estar servindo a Deus. Ele espera de nós que nós façamos esse trabalho em prol da sua criação. É interessante nós analisarmos, para compreendermos bem do que se trata, essa conjuntura na qual nós estamos vinculados, e daí a grandeza da doutrina espírita, né? Porque ela veio nos esclarecer sobre todas as coisas, nos fazendo lembrar das coisas que o Senhor Jesus diz. Existe evidentemente um Criador, Deus, causa primária de todas as coisas e inteligência suprema. Analisemos causa primária de tudo que existe e inteligência suprema. Ora, se Deus cria espíritos, ele evidentemente por ser um ser perfeito, ele tem um objetivo, ele tem uma, vamos dizer assim, uma ideia a ser implantada para que esse objetivo se estabeleça. Se ele cria espíritos e se ele é amor, como disse o Senhor Jesus, e não poderia ser diferente, ele não pode criar nenhum dos seus filhos para o sofrimento. Mas, como bem explicou o Dr. Aguinaldo, no programa reencarnatório nós temos o uso do livre-arbítrio. Então, muito daquilo que a gente vive aqui na Terra, além das necessidades naturais da nossa condição evolutiva, o nosso livre-arbítrio tem complicado muito as nossas próprias existências. Por quê? Porque uma vez perpetrado o mal por livre escolha, nós somos, evidentemente, responsáveis pelo resultado desse mal. Ou, como dizia Jesus, a cada um sempre será dado segundo as suas obras. Então, nós teremos que corrigir aquilo. Nós teremos que fazer as coisas acontecerem num sentido de renovação. Mas acontece que nós também, ao sairmos do mundo espiritual para o mundo físico, nós também podemos pedir, como bem explicou o Dr. Aguinaldo através da questão 258, nós podemos pedir um determinado plano de trabalho para que nós possamos socorrer, amparar, não que nós devemos para eles, mas nós pedimos para amparar determinados espíritos que nós amamos, e eles vão ser difíceis para nós, mas não porque tem algo contra a gente. Então, nem sempre a gente fez coisa errada com aqueles que nós estamos aqui envolvidos. Muitas vezes nós nos predispomos a solucionar a problemática deles, mesmo que eles não tenham um problema mais sério com a gente, mas é da natureza deles. Então, nós precisamos servir sempre de boa vontade, porque em sendo Deus amor, ele está nos conduzindo também a identificarmos no dia a dia de nossas vidas, aquilo que é instrumentação também para desenvolvermos em nós o amor.
Por isso que Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que o amor é um sentimento que vai se desenvolvendo na medida em que a gente experimenta a vida. Mas nós experimentamos a vida no sentido de crescimento, no sentido de ajudar no crescimento alheio da sociedade humana, mas também da correção do passado. Mas não importa para nós sabermos ou não sabermos o que fizemos ou o que deixamos de fazer no passado. Importa que a gente tome a decisão de momento para que a gente consiga construir um futuro melhor mais rapidamente. Porque esse futuro vai vir. Onde é a importância da coisa? Nós entendermos que nós poderemos ser muito mais felizes do que já somos se nós acelerarmos o processo, se nós acelerarmos os esforços, se nós nos dedicarmos à causa do bem, ajudando aqueles que são problemáticos e que dependem da gente, sejam filhos, sejam pais, sejam irmãos, sejam amigos, não importa. Aqueles que estão no nosso meio de existência são os nossos próximos, mais próximos, com os quais nós temos que aprender a lidar, dando graças a Deus por tê-los junto de nós. Mas se eles ainda assim não fazem o que precisa ser feito, né, por parte deles, que a gente tenha paciência e aprenda com isso, não é? E falo isso para mim, a ter paciência para a gente poder, à medida em que as coisas vão sendo possíveis, fazer o que precisa ser feito. O que nós não conseguirmos nessa vida, nós teremos outras oportunidades, mas conscientes que nós somos já do conhecimento que a doutrina traz, do Evangelho, que está conosco há 2000 anos, nós podemos melhorar muito a nossa vida, melhorando a vida alheia. Quando nós estivermos melhorando a vida alheia, nós estaremos dando glórias a Deus, graças a Deus, como propõe Paulo aos Efésios, né? Que a gente aprenda a dar glória e graças a Deus, fazendo aquilo que se espera de nós, porque nós haveremos de prestar conta quando voltarmos ao mundo dos espíritos, para a nossa própria consciência, em primeiro lugar, né, daquilo que nós deixamos de fazer aqui ou optamos por até piorar. Então, dar graças a Deus, dar glórias a Deus, é buscar ser o mais pródigo possível aqui na Terra, né, o mais progressista possível, não só no sentido pessoal, mas no sentido social, onde nós estamos inseridos. E percebamos, nós podemos já fazer muito mais daquilo que está dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente profissional. Nós já podemos fazer, através dos vários mecanismos sociais, nós podemos fazer trazer muito benefício, fazer muito bem para a sociedade na qual nós estamos inseridos. E aí todo mundo vai ser feliz mais rapidamente. Nós é que precisamos nos colocar como trabalhadores do Senhor, os trabalhadores da vinha. Alguns entraram bem antes que nós e nós estamos chegando na última hora, mas ainda dá tempo. Existe um ditado popular que fala assim, a gente tem que soltar o freio de mão, que acelerar um carro com freio de mão puxado é complicado. Então nós precisamos começar a entender que nós temos que acelerar nosso processo evolutivo. Não podemos ficar marcando o tempo, ficando sempre na mesma mesmice, não saindo do lugar, não cumprindo o programa que fez, não querendo enfrentar situações difíceis, né? Outro dia, em nossa casa, Francisco de Assis, o César Bonilha fez uma palestra tão bonita, falando sobre algumas indicações do Espírito Fenelon, para a gente aproveitar bem a nossa existência, para a gente estar assim, nessa sintonia com o Criador. Então ele alinhou 5 elementos. O primeiro deles, que nós já falamos aqui, o Navarro enfatizou bem, é a gente entender que Deus é amor, Deus é Pai, Deus, sendo perfeito, criou todas as criaturas para a perfeição e nós precisamos estar alinhados com Ele. Não podemos distanciar de Deus, porque se o programa é voltar para Ele, quanto mais distanciar, mais difícil fica para nós. Então nós temos que estar mais próximo de Deus, procurando entender que tudo está certo, Ele é justo, é misericordioso, é bom, sabe tudo, não tem erro na sua conjuntura, nas suas determinações, está tudo certo. Daí vira o outro elemento, que é o amor. Nós temos que desenvolver dentro de nós o amor pelo próximo.
o amor pela criação divina. Não é nem pelo próximo ser humano, é aquilo que está próximo de nós. Tudo que é criação divina é importante. Então nós precisamos desenvolver essa capacidade nossa de compreender, valorizar e respeitar aquilo que está à nossa volta, que é o amor. E daí mais importante é esse convívio mais estreito com as pessoas que estão à nossa volta. Caridade começa, segundo André Luiz, dentro de casa. Então, começar a amar as pessoas que estão determinadas, entre aspas, a conviverem conosco. Mas não é só também dentro de casa, no trabalho, na rua, desenvolver essa capacidade nossa de amar. Jesus não colocou isso claramente? Amai-vos uns aos outros, mas como eu vos amei. Ou seja, nós temos que desenvolver em nós essa capacidade de amar. Nós estamos aqui para isso. É uma repetição constante. E não tem outro caminho a não ser agregar ao nosso espírito essa capacidade de amar, que Jesus fez referência. Agora, nós precisamos começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Olhar o outro como irmão, não é? Não é olhar como uma pessoa, não tem nada a ver comigo, principalmente de outras nacionalidades, que às vezes a gente faz um descaso, mas bem da verdade, quem garante que na próxima encarnação nós não vamos nascer lá, dentro daquela nacionalidade, dentro daquela família, e que hora nós fazemos crítica, fazemos pouco caso, né? O terceiro elemento seria a aceitação. Aceitar a vida como ela é. Essa vida que nós estamos vivendo é a melhor que aconteceu na nossa trajetória espiritual. É essa, então vamos aceitar. Qual seja, porque o remédio vem de acordo com a doença. Muitas das vezes até uma facadinha na barriga para curar uma doença. É bom? Não, mas é para resolver um problema. Então, às vezes vem uma criatura na nossa vida com a qual nós temos um débito, que infelicitamos essa criatura lá atrás, e ela volta numa nova oportunidade, uma reprogramação reencarnatória para a gente afinizar na lei do amor com esta pessoa. E o compromisso que a gente tem, inclusive, com a terra onde a gente nasceu. André Luiz coloca isso muito claro, do compromisso que a gente tem com a terra que a gente nasceu. Não é, eu quero mudar para os Estados Unidos. Não, meu compromisso é com o Brasil, nasci aqui. E um detalhe, em Itapajipe, minha cidade. Então não é, não quero nem voltar lá mais, pelo contrário, tem que voltar lá e ajudar as pessoas, porque nós nascemos ali. Se nós nos mudamos para outras cidades por questões profissionais ou qualquer uma outra razão, às vezes por um casamento ou uma outra particularidade, ótimo, mas não esqueçamos que o compromisso continua com a terra. Então aceitar a vida como ela se nos apresenta, e o direito que nós temos é de melhorá-la, não é aceitar e cruzar os braços, pelo contrário, é não conformar com determinadas situações que nos aborrecem. Então vamos procurar solucionar, vamos tentar melhorar, vamos tentar trazer uma condição de vida melhor para nós. Isso é um direito, mas não ficar reclamando, maldizendo, blasfemando, até muitas vezes, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Quer dizer, olha, Deus quer que a gente cresça, progrida, melhore, que a gente torne um espírito puro um dia e volte a estar à sua face, diretamente ligando com Ele. Um outro elemento é nós abrirmos mão de nós, vamos dizer, aquele desinteresse pessoal. Jesus colocou isso muito claro, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Então, a gente precisa começar a pensar mais nos outros. Nós somos ainda muito egóicos e egoístas. Pensamos muito em nós e queremos tudo para nós. Mas a proposta de Jesus qual que é? É amar e servir, servir e amar. Então nós temos que começar a pensar, incluir os outros no nosso rol de atendimento. Além dos deveres que nos são próprios, vamos procurar ajudar essas pessoas nesse desinteresse pessoal. E o último elemento que o Fenelon colocou, trazido lá pelo nosso César Bonilha, é a prudência. A prudência. Jesus deixou isso claro também.
que tenhamos a docilidade da pomba, mas a sagacidade da serpente. A prudência exatamente está analisando até que ponto isso aí para mim vai ser legal. Às vezes a priori, muito bom, satisfazendo nossos anseios, principalmente na materialidade, na satisfação do ego, dos prazeres da carne. Ótimo! Mas e depois? Isso vai ser bom para a gente? Não. Então, é bom que a gente esteja repensando sobre aquilo que nós estamos vivendo. Se nós devemos tocar para frente, procurar ser fiel à proposta divina, ser um bom servidor, ser uma criatura que está servindo com boa vontade, ou se nós estamos de freio de mão puxado, o que vai redundar em consequências. Então a prudência nos leva a entender que nós temos que estar aproveitando o melhor dessa existência, porque aqui nós não viemos passar férias, nós viemos aqui trabalhar para Jesus, trabalhar para Deus, trabalhar para nós. Agora, requer esforço e boa vontade. É interessante nós analisarmos o que disse o Senhor Jesus e o que diz a doutrina espírita. O Senhor Jesus deixou muito claro que a vida de relação é necessária, tanto que nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes, oferecer a face esquerda, esconder da mão esquerda o que a direita dá, enfim, tudo aquilo que diz respeito à relação com as pessoas. No Livro dos Espíritos a mesma coisa, em lei de sociedade, lei de liberdade, nós somos chamados à atuação junto a pessoas. E a lição nossa, como dissemos há pouco, né, o Evangelho segundo o Espiritismo fala que o amor a gente vai desenvolvendo, a gente precisaria passar em revista os nossos valores em relação ao amor. Valeria a pena aqui a gente se lembrar de um livro extraordinariamente claro a esse respeito, chamado A Arte de Amar. Se os queridos amigos puderem ler, ou se já leram, ler novamente, A Arte de Amar, de Erich Fromm, ele vai falar para nós aquilo que o Senhor Jesus evidentemente já falou e que a doutrina também fala, mas de uma forma bastante social, sem vínculo religioso. Ele vai falar para nós que nós preferimos ser amados do que amar. E é justamente esse o nosso desafio, porque nós viemos para o mundo para aprender a amar. E o Senhor Jesus foi muito claro, amar os inimigos, porque amar os amigos é fácil, né? Então, quando a gente aprende que nós precisamos amar ao invés de ser amar, nós vamos deixar de reclamar daquilo que diz respeito ao comportamento alheio em nossa relação. Porque o amor vai ser sempre um processo de doação. Então eu não posso reclamar mais, ninguém me ama, ninguém olha para mim, ninguém me valoriza. Nós temos que perguntar o contrário. Como eu estou valorizando as pessoas, a quem eu estou amando, a quem eu estou ajudando, né? Nós temos essa facilidade de querer, por quê? Porque ainda está presente em nós um dos maiores entraves para o nosso crescimento, segundo diz a questão 785 do Livro dos Espíritos, que é justamente o egoísmo, é quando nós queremos para nós. Pois é, o egoísmo é o maior entrave para a nossa própria felicidade. O Senhor Jesus deu o exemplo máximo para nós, porque em momento algum ele se dedicou para si próprio. Ele se mostrou preparado para aquilo que seria consequência dos nossos atos, que é a sua própria crucificação. Mas ele é o exemplo maior que nós temos. Daí a necessidade que nós temos de compreender que já não podemos mais exigir amor. Ninguém me ama. Mas poderíamos perguntar, né? Por que ninguém me ama? Porque a gente não está fazendo para as pessoas o que elas gostariam de receber de nós outros. Então, o amor vai ser desenvolvido em nós na medida em que a gente evoluir. A lição que nos é passada por Emmanuel nesse capítulo é justamente para a gente começar a olhar o próximo e deixar de olhar para a gente, olhando o próximo como oportunidade que Deus nos concede para a criação de uma sociedade melhor e, em consequência, nós também estaremos numa condição melhor. É preciso pensar nisso. Nós não estaremos fazendo favor para ninguém amando as pessoas, estaremos fazendo para nós próprios, em benefício próprio. E como a lei de Deus, que é a lei de amor, está em nossa consciência, à medida em que a gente desenvolve esse amor, a gente vai se sentindo mais feliz, mesmo com todas as dificuldades que se apresentam em nossas vidas. Lembrando que a grande problemática do ser humano é ignorar
a sua própria condição espiritual. Nós estamos em evolução. Agora nós temos um patamar. Mas isso tem que ir ao infinito. A nossa evolução tem que ser ad eterno. Somos espíritos imortais. Então, passar aqui na Terra achando que é só essa existência, que a gente tem mais é que curtir, porque na grande maioria das vezes a gente escuta isso das pessoas, eu tenho mais que curtir a vida. Afinal de contas, a vida é curta, eu tenho que aproveitar ao máximo. Mas o que é curtir a vida, o que é aproveitar ao máximo? É se deleitar, ter prazeres diante da vida apenas no aspecto da materialidade? Não. Nós temos que aproveitar essa vida para a gente desencarnar melhor do que nós reencarnamos aqui. E para isso nós temos que estar buscando a nossa melhoria interior. E a melhor condição da gente crescer, progredir, é se doar, como o Navarro deixou isso bem claro. Nós nos doarmos, uma vez que Jesus deixou isso claro também. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? Então a proposta nossa é de voltar para o plano espiritual com uma bagagem bem melhor. E isso não depende de religião, não depende de credo, de filosofia, apenas do entendimento que a gente tem que amar e servir e amar. Nós estamos finalizando o nosso programa de hoje com a gratidão a Deus, aos benfeitores espirituais, a todos que nos assistem e convidando vocês para estarem aqui conosco na semana que vem, para a gente continuar esse estudo aqui sobre esse livro maravilhoso que é o Ceifa de Luz. Um grande abraço a todos.